Porque o Flamengo desistiu da cobrança dos R$10 e liberou a transmissão do jogo contra o Volta Redonda na Flá TV. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa história e quero te contar também quanto o rubro-negro deixou de faturar com a decisão. Para completar a audiência da Flá TV, na comparação com a Globo, que apresentou o jogo entre Fluminense e Botafogo, tem informações sobre Elias. Será que o ex-volante do Timão pode voltar ao Corinthians? E por último, Dudu emprestado ao Aldo Ael? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações, tem muita informação nesse vídeo, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola, é bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão do Nicola que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Bora com as informações porque são muitas. Queria começar te falando sobre Campanha, goleiro veterano uruguaio que joga no Independiente da Argentina e foi bastante especulado ao longo do domingo como um possível reforço do Atlético Mineiro. De acordo com jornalistas argentinos, Campanha chegaria por empréstimo e atenderia um antigo pedido do Jorge Sampaoli, que já teria tentado a contratação dele na temporada passada no Santos. Procurei o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Atlético, e ele me assegurou que não está nos planos do Galo a contratação do Campanha. Então, dá para descartar essa possibilidade. Já que falei de Atlético, quero te atualizar também sobre o Cruzeiro, que está bem perto de uma contratação. O atacante Claudinho, de 19 anos de idade, que pertence à Ferroviária, deve ser anunciado nos próximos dias. Como é que está rolando a negociação? O Cruzeiro está disposto a pagar R$2 milhões e vai ficar com 50% ou 60% dos direitos econômicos, e isso ainda está sendo discutido com o time de Araraquara. A Ferroviária, antes de bater o martelo, quer ter garantias bancárias de que o Cruzeiro vai fazer esse pagamento. Assim que essas garantias forem apresentadas, o Claudinho vai trocar a Ferroviária pelo Cruzeiro e será um dos reforços da Raposa para a Série B. Bora falar agora sobre a audiência da Globo com a transmissão da partida entre Fluminense e Botafogo. Transmissão que só aconteceu porque a Ferge foi à justiça, conseguiu uma liminar obrigando a Globo a fazer essa transmissão. A emissora já havia na semana passada rescindido o contrato que tinha com todos os clubes, os 11 clubes da primeira divisão do Campeonato Carioca, contrato que só terminaria em 2024. Te contei todos os detalhes nesse vídeo aqui. Mas voltando a esse domingo, empate em 0x0 que classificou o Fluminense para a final da Taça Rio. O Fluminense não marcou gols desde a volta do Campeonato Carioca, já são 3 jogos, uma derrota e 2 empates por 0x0, mas o Flu, como tinha a melhor campanha, acabou passando para a decisão e vai enfrentar o Flamengo. A Globo registrou média de audiência de 14 pontos, com picos de 17. Não foi uma das melhores audiências, só a título de comparação, na semana passada, no jogo entre Vasco e Macaé, foram 15 pontos de média de audiência, ou seja, uma semifinal de Taça Rio, envolvendo 2 times grandes, teve uma audiência inferior à comparação da semana passada, quando o Vasco venceu o Macaé. De qualquer maneira, com esses 14 pontos de média, a Globo conseguiu liderança isolada no horário, ficando à frente do SBT, que registrou uma média de 5 pontos com o programa da Eliana, e também da Record, que teve, com o Rodrigo Faro, uma média de 4 pontos. Só para lembrar que esses 14 pontos de média no domingo, no clássico, entre Botafogo e Fluminense, foi pior inclusive do que a audiência que a Globo havia registrado na última quarta-feira, quando transmitiu um empate em 0x0 entre o Botafogo e a Portuguesa. Na oportunidade, a média chegou a 20 pontos. Mas é importante lembrar que as audiências às quartas-feiras à noite quase sempre são melhores do que no final de semana. Bora falar agora sobre a Flá TV e o dia extremamente agitado que envolveu o Flamengo, o Volta Redonda e a classificação rubro-negra para a final da Taça Rio. Primeiro eu já quero te contar que a audiência do Flamengo com a Flá TV foi menor na comparação com a última quarta-feira. O Flamengo chegou a ter na oportunidade 2.300.000 espectadores simultâneos. Nesse domingo, o maior pico de audiência foi no segundo tempo, com 1.800.000 espectadores. Isso tem muito a ver com a forma como o Flamengo conduziu essa transmissão, uma forma desastrosa. A diretoria do Flamengo mandou muito mal, primeiro quando decidiu cobrar R$10 de seu torcedor. Por que decidiu cobrar R$10? Porque percebeu que a transmissão dos jogos no YouTube por si só não renderia muito dinheiro. O Flá ficou com R$900 mil de receita líquida do jogo contra o Boa Vista. Menos inclusive do que teria se tivesse aceitado o convite ou o contrato que a Globo havia oferecido. O Flamengo poderia ter ficado com até R$2 milhões por jogo como mandante se tivesse aceitado o contrato de R$17,5 milhões por todo o Campeonato Carioca. Como não aceitou,
tentou um caminho solo, tentou a transmissão via YouTube, Facebook e Twitter e acabou ficando com apenas R$900 mil. Para tentar aumentar seu faturamento, a diretoria do Flamengo lançou para esse domingo a cobrança de R$10 por transmissão. O grande problema é que o Maicujo, a plataforma escolhida pelo Flamengo para fazer essa transmissão e também a cobrança, definitivamente não funcionou. Desde as primeiras horas da manhã do domingo, muitas reclamações de torcedores do Flamengo garantindo que não conseguiam fazer o pagamento. A grande verdade é que houve uma procura muito grande, muito maior do que a Maicujo estava capacitada para receber, e por conta de todos esses problemas, o Flamengo resolveu, a 5 minutos do início do jogo, liberar a transmissão também na Flá TV. O grande ponto é que muita gente só descobriu que o jogo estava sendo exibido de graça na Flá TV enquanto a partida já estava rolando. Você deve estar se perguntando quanto o Flamengo teria faturado se não existissem esses problemas com o Maicujo. Difícil demais de calcular, até porque muita gente acabou desistindo na metade do caminho. O que dá para assegurar, de acordo com o próprio depoimento do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é que 100 mil pessoas no Brasil chegaram a fazer o pagamento dos R$10 para a transmissão. Outras 5 mil pessoas no exterior pagaram $8 para ter o mesmo direito. Ou seja, a soma da grana que juntou do Brasil com o exterior daria algo na casa de R$1.200.000 ao Flamengo. Essa grana deve ser devolvida. O Flamengo, inclusive, já disponibilizou, para falar a verdade, nem foi o Flamengo. O reembolso dos pagamentos realizados pelos torcedores poderá ser solicitado por meio da página ebanks.com/Flamengo. Aqueles que não solicitarem vão deixar o dinheiro para o Flamengo, mas nesse momento não dá para contar com nenhum centavo desse dinheiro. O que é certo é a grana que o Flamengo arrecadou com doações durante a transmissão no YouTube, além dos patrocínios, especialmente da Brahma, que foi divulgada durante toda a transmissão do jogo na Flá TV. Mais uma grande oportunidade perdida e o Flamengo vai se dando conta o quanto é difícil transformar as exibições de seus jogos em eventos extremamente lucrativos. Bora falar agora sobre a negociação do Dudu com o Alduail, algo que já tá virando uma novela mexicana extremamente chata, daquelas intermináveis. A única coisa que não muda é a vontade do Dudu de deixar o Palmeiras. O cara que é ídolo do clube, um cara que tem toda a moral do mundo com o torcedor e que pediu para ser negociado nos últimos dias até por empréstimo. Sim, tamanha é a vontade do Dudu em deixar o Palmeiras nesse momento, por conta dos seus problemas pessoais, que ele solicitou ao presidente Maurício Gagliotti que aceite uma possibilidade de empréstimo para o Alduail. O presidente Maurício Gagliotti disse que só aceitaria se o Alduail topar pagar 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Como é que funcionaria? O time do Qatar pagaria os 7 milhões de euros à vista, algo na casa de 41 milhões e 400 mil reais, e teria a possibilidade de comprar mais 50% dos direitos daqui a um ano por 6 milhões de euros. A grande preocupação dos dirigentes do Palmeiras nesse momento é se o negócio não der certo e o Dudu ficar jogando no Palmeiras de forma absolutamente contrariada, algo que certamente seria prejudicial ao principal atleta do elenco. Só para você entender um pouquinho dessa vontade extremamente forte do Dudu, vale a lembrança de que recentemente ele abriu mão de 2 milhões de reais de luvas que o Palmeiras devia a ele só para que o negócio fosse concretizado o mais rápido possível. Questão pessoal pesa demais, a ex-mulher dele tem feito uma série de acusações, agressão ou falsificação em assinatura de um divórcio. A situação está extremamente pesada para ele, por isso essa vontade de se mudar o mais rápido possível para o Qatar. O Alduail conseguiu durante o fim de semana a rescisão do contrato do Mandzukic, um dos estrangeiros, e a partir daí abriu a vaga para que o Dudu fosse contratado. A expectativa do Palmeiras é que até terça-feira esse martelo seja batido. O Palmeiras colocou essa data de terça como uma data final para que o negócio seja concretizado, para que o Palmeiras possa tomar as providências. Vai ser necessário pensar no time sem o Dudu? Ele fica ou não? Todas essas respostas até terça-feira, embora nesse momento seja muito, mas muito difícil a permanência do atacante, até porque ele não quer ficar no Brasil. Quero te contar agora um bastidor importante que envolve Elias, volante de 35 anos de idade, torcedor declarado do Corinthians e alguém que conquistou muitos fãs nas duas passagens pelo Parque São Jorge. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o Elias fez enorme lobby para que pudesse ser recontratado pelo Corinthians. Ele contou com alguns apoiadores importantes, como o presidente André Sanches e o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves. A relação entre o jogador e os dirigentes é ótima e os dirigentes eram favoráveis à contratação do Elias. O Elias está livre desde janeiro, quando seu contrato com o Atlético Mineiro foi rescindido. Para falar a verdade, para ser mais preciso, quando o contrato acabou, ele está desempregado desde então e nunca perdeu a esperança de ser contratado pelo Corinthians. Nas últimas semanas essa história se intensificou e através do seu pai, o seu Eliseu, o Elias deixou bem claro para os dirigentes corintianos que toparia jogar no Timão até dezembro por um contrato bastante vantajoso para o clube.
ele aceitaria um salário na casa de 50 mil reais por mês. Só a título de comparação, no Atlético Mineiro, seu salário era superior a 10 vezes esse valor. Ou seja, o Elias toparia dar um belo desconto para que o martelo fosse batido. Mas, apesar do apoio dos dirigentes, apesar desse salário extremamente baixo, apesar de não ter pagamento de luvas, a possibilidade de o Elias ser contratado é praticamente zero. Tudo porque o técnico Thiago Nunes não quer o volante. Ele entende que o jogador de 35 anos de idade, nesse momento da carreira, acrescentaria muito pouco ao estilo de jogo que ele quer no meio de campo. A ideia do Thiago Nunes é ter jogadores com mais pegada, com mais transição, com muito mais mobilidade do que o Elias oferece hoje. Então, a menos que exista uma troca no comando técnico do Corinthians e o Thiago Nunes seja demitido, a chance de o Elias ser contratado é bem pequena. Jogador que acumulou 238 partidas pelo Corinthians com 39 gols, primeira passagem de 2008 a 2010, a segunda passagem de 2014 a 2016. O Elias já foi flagrado torcendo pelo Corinthians, mesmo quando não tinha contrato com o clube, num jogo do Timão na Bombonera contra o Boca Juniors. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola Bem Fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar a sua opinião sobre a Flá TV, sobre os problemas com o Flamengo, sobre a possibilidade de Elias virar jogador do Corinthians, o que você está pensando sobre Dudu e sua saída do Palmeiras, enfim. Escreva o que você quiser, vou tentando na medida do possível responder a todos vocês. Para finalizar, queria pedir para você que já é inscrito no canal para virar membro. Tem uma série de vantagens extremamente interessantes e para virar membro é bem fácil. Só clicar na descrição desse vídeo no link, escolher um dos 5 planos e passar a curtir as vantagens. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!